Esse é o módulo 1, aula 11, e nesse módulo nós estaremos falando sobre o acerto de hora, sobre a necessidade de utilizar a hora local no estudo dos 4 pilares do destino e de outros sistemas astrológicos, de como fazer esse acerto, já que a hora marcada na certidão de nascimento é a hora oficial e não necessariamente a hora real do local do nascimento. Antes de nós iniciarmos o tema da aula de hoje, que é o cálculo do acerto de hora, nós vamos voltar ao uso do calendário para corrigir a data que foi proposta como exercício na aula passada. A data era dia 2 de junho de 2004. Encontrem então o dia 2 de junho de 2004, vocês vão encontrá-lo na 5ª coluna referente a esse ano, da esquerda para a direita. Ele está marcado aqui nesse slide para que vocês possam visualizar. Vamos, em primeiro lugar, fazer a leitura do mês lunar, como um calendário lunar. Então, nós sabemos que o primeiro mês começou no dia 21/1, com a lunação, ou seja, no exato momento da lua nova, no dia 21, às 18h06. O segundo mês começou no dia 20/2, às 6h19. E a próxima lunação corresponde a um mês interpolado e por isso tem a mesma característica do mês anterior, ou seja, como o segundo mês, que começou no dia 20 de fevereiro, foi um mês coelho de fogo, a terceira coluna, no dia 20/3, inicia novamente não o terceiro mês lunar, mas como um mês interpolado, ele é considerado novamente o segundo mês lunar e tem regência também do coelho de fogo. Na 4ª coluna, nós vemos que a lunação foi no dia 19/4, às 10h22, e essa sim é considerado o início do terceiro mês lunar, que corresponde ao dragão de terra Yang. E, portanto, o dia 2 de junho, que está na 5ª coluna, faz parte do 4º mês lunar, que iniciou no dia 19 de maio, a 1h53, e é um mês lunar da serpente de terra Yin. Então, se nós estivermos lendo o calendário como um calendário lunar, o dia 2 de junho pertence ao 4º mês lunar de 2004, que foi um mês serpente de terra Yin. Agora, nós precisamos saber qual é o dia desse mês. Para tanto, basta nós contarmos quantos dias se passaram desde o dia 19 de maio, quando começou o mês, até o dia 2 de junho, que é o dia que nos interessa. Se nós contarmos, nós veremos que o dia 2 de junho é o 15º dia da 4ª lua de 2004. Ou é o 15º dia do mês da serpente de terra Yin do ano de 2004, na leitura lunar. Se nós estivermos lendo o calendário como um calendário solar, então o primeiro mês começou no dia 4 de fevereiro, às 8h57, foi o mês do tigre de fogo Yang. O segundo mês começou no dia 5 de março, às 2h56, e foi o mês do coelho de fogo Yin. O terceiro mês começou no dia 4 de abril, às 7h44, e foi o mês do dragão de terra Yang. O quarto mês começou no dia 5 de maio, a 1h03, e foi o mês da serpente de terra Yin. Quando irá iniciar o próximo mês, que é o mês do cavalo de metal?
O próximo mês solar do cavalo de metal Yang iniciará no dia 5 de junho. E, portanto, o dia 2 de junho ainda pertence ao mês da serpente de Terra Yin. Então, nesse caso, o mês solar e lunar é igual. Ou seja, em ambas as situações, o mês solar e o mês lunar correspondem à serpente de Terra Yin. O dia 2/6 é um dia rato de água Yang e, ao mesmo tempo, é o 15º dia da quarta lua de 2004. Parece complicado a princípio, mas não é. O calendário é utilizado não só para o cálculo dos 4 pilares do destino, mas também para cálculo de datas propícias e para cálculo da influência mensal sobre uma residência. E por isso é importante que vocês conheçam o seu uso de forma apropriada. Como nós estamos acostumados a lidar com o calendário única e simplesmente como uma informação do passar do tempo, para nós é um pouco estranho o uso do calendário de uma forma que nos dê informação sobre a configuração energética do momento. E o uso de 2 calendários que se interagem, que se intercomunicam, é mais complicado ainda. Eu sei que a princípio pode parecer difícil, mas vocês vão ver que o uso fará com que vocês achem extremamente fácil essa leitura. Mas não há o menor problema. Vamos agora então ao cálculo do acerto de hora. Para estudar qualquer sistema astrológico, é preciso que se compreenda que uma coordenada pode ser traçada em termos de longitude e latitude. Ou seja, para que eu saiba exatamente, para que eu conheça exatamente a localização de um ponto qualquer no globo, foi criado um sistema de meridianos, chamado de longitude, que divide o globo em 24 gomos, como se fossem 24 gomos de uma laranja. Foi estipulado a título de convenção que o primeiro desses meridianos, ou seja, o que é considerado longitude 0, passa pela Inglaterra, na cidade de Greenwich. Nós temos então 24 divisões, cada divisão corresponde a 15 graus. A partir de Greenwich, quando se anda para a direita, o primeiro meridiano é chamado então de 15 graus leste. E a partir de Greenwich, quando se anda para a esquerda, o primeiro meridiano é chamado de 15 graus oeste. A Terra foi ainda dividida em fatias a partir da linha do Equador. Então, a linha do Equador é considerada a latitude 0 e conforme se anda na direção aos polos, para o Polo Norte nós temos de 0 até 90 graus norte de latitude e no Polo Sul a mesma coisa. A partir do Equador, que inicia no 0, no sentido indo em direção ao Polo Sul até 90 graus sul. Utilizando esses 2 parâmetros, então, latitude e longitude, se pode conhecer qualquer ponto sobre a superfície terrestre, a localização de qualquer ponto sobre a superfície terrestre. Longitude é uma divisão em gomos e por isso ela é mais larga no Equador e afunila na direção dos polos, enquanto latitude é uma divisão em fatias e por isso mantém a mesma espessura durante todo o globo terrestre.
Cada ponto, cada localização no globo, então, pode ser medida em longitude de 0 a 180, leste ou oeste, e em latitude de 0 a 90, norte ou sul. Digamos que essa divisão em latitude e longitude transforma o globo terrestre num enorme tabuleiro de xadrez, em que cada um dos quadradinhos representa um ponto específico na Terra. E que para localizar esse ponto, basta eu informar qual é a longitude e qual é a latitude em que ele se encontra. O cruzamento dessas duas informações pode identificar qualquer ponto sobre o globo terrestre. E é esse o sistema de localização que é utilizado no GPS. Nós acrescentamos 3 exemplos aqui para que você possa visualizar como isso funciona. Primeiro, a cidade de São Paulo, agora Brasília, sua longitude e latitude, e por último, a longitude e a latitude da cidade do Rio de Janeiro. Então, utilizando essas coordenadas, se pode facilmente localizar o ponto exato de uma cidade ou de um local sobre o globo. Como você pode ver nessa animação que foi acrescentada aqui. Vamos dar uma olhada no mapa do Brasil. O Brasil fica contido, a grande maioria do Brasil fica contida entre o meridiano 45 e o meridiano 60. A hora oficial do Brasil utiliza a hora oficial do meridiano 45. Mas como você pode ver claramente pelo desenho, nem todas as cidades brasileiras estão sob o meridiano 45. Nós temos cidades com longitude inferior a 45 e nós temos cidades com longitude muito superior a 45. Quanto maior é a distância entre um local e o meridiano 45, maior é a diferença em minutos relativos ao tempo entre esse local e o horário oficial do Brasil. O horário adotado por um país é chamado de horário oficial, enquanto a hora real relativa ao movimento do Sol é chamada de hora real do local. E por isso, na astrologia, não se utiliza a hora oficial, mas sim a hora real, que mostra o movimento da Terra em relação ao Sol. Essa é a linha do Equador, que divide a Terra em 2 metades. A metade de cima é considerada hemisfério norte, enquanto a metade de baixo é considerada hemisfério sul. Então, vocês podem ver que o Brasil possui cidades no hemisfério norte e no hemisfério sul, apesar da grande maioria do território nacional estar localizado no hemisfério sul. A linha do Equador é considerado, então, zero como referência, o ponto zero como referência à latitude. E a partir do momento em que nós caminhamos da linha do Equador em direção ao Polo Norte, nós temos 15 graus norte, 30 graus norte, até 90 graus norte, que corresponde ao Polo Norte. Da mesma forma, quando nós caminhamos a partir da linha do Equador, considerado o ponto zero em relação à latitude, e caminhamos na direção sul, nós temos 15 graus sul, 30 graus sul e assim sucessivamente até 90 graus sul, que corresponde ao Polo Sul. A linha que está sendo traçada agora em vermelho corresponde ao Trópico de Capricórnio.
que se posiciona exatamente em 23 graus e 25 minutos sul, latitude 23 graus e 25 minutos sul. Era sobre o Trópico de Capricórnio e sobre o Trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte, na mesma latitude, que os antigos utilizavam aquele sistema de posicionar uma estaca para verificar o dia do solstício, já que no dia do solstício, na latitude 23 graus e 25 minutos, não havia sombra. Nós já vimos esse sistema nas aulas anteriores. Vocês com certeza se lembram dessa imagem, que se refere justamente a astrônomos chineses determinando o momento do solstício. No globo terrestre, a partir do meridiano zero, que passa pela Inglaterra, quando nós andamos para a esquerda, nós temos 15 graus oeste, 30 graus oeste e a quantidade de horas diminui. Já quando nós andamos para a direita, nós temos os meridianos 15 graus leste, 30 graus leste e a quantidade de horas aumenta. Vamos tentar entender por que as cidades localizadas à direita do meridiano têm horário superior, enquanto as cidades localizadas à esquerda de um meridiano têm horário inferior. A Terra gira num sentido anti-horário. E por isso, as cidades localizadas à esquerda do meridiano zero têm horário menor do que as cidades localizadas à direita do meridiano zero. Quando nós andamos no globo para a esquerda, diminui uma certa quantidade de horas e minutos. Quando nós andamos no globo para a direita, aumenta uma certa quantidade de horas e minutos, dependendo da distância que a cidade que está sendo analisada está do meridiano zero. Por que isso? Imaginemos que se a longitude divide a Terra em 24 gomos, é porque o Sol leva 1 hora para atravessar cada um desses gomos. Claro que nós sabemos que é a Terra quem está girando e mostrando a cada 1 hora uma dessas fatias diretamente para o Sol. Imaginemos que, se num determinado momento são meio-dia na Inglaterra, no meridiano zero, e uma cidade se encontra no meridiano 45 oeste, ou seja, 3 meridianos à esquerda disso, nós temos 3 horas a menos de diferença, porque a Terra vai levar 3 horas para girar a ponto de mostrar essa cidade diretamente para o Sol. E por isso, sempre que nós andamos para a esquerda no globo terrestre, nós diminuímos uma certa quantidade de horas e minutos relativa à distância entre o ponto de referência e a cidade que nos interessa. Da mesma forma, sempre que nós andamos para a direita no globo terrestre, nós aumentamos uma quantidade de horas e minutos de acordo com a distância entre o ponto de referência e o local que nos interessa. Por isso, por exemplo, quando nós estamos analisando os municípios brasileiros, quando uma cidade está localizada à direita do meridiano 45, ou seja, tem longitude menor do que 45, é preciso que nós somemos uma quantidade de minutos e segundos referentes a essa distância. Porque se uma cidade se encontra à direita de um meridiano qualquer,
Como a Terra gira no sentido anti-horário, ela sempre estará voltada para o Sol primeiro e, portanto, terá horário real maior do que as cidades localizadas à esquerda do mesmo meridiano. Já quando uma cidade se encontra à esquerda do meridiano 45, ou seja, tem longitude maior do que 45, é preciso que nós subtraiamos uma quantidade de minutos e segundos referentes à distância entre a localização da cidade e o meridiano 45. Por quê? Porque se ela fica depois do meridiano 45, como a Terra gira no sentido anti-horário, o meridiano 45 estará voltado para o Sol antes do meridiano 46, do 47, do 48 e, portanto, será meio-dia no meridiano 45 antes de ser meio-dia no meridiano 48. O Brasil, então, se encontra no meridiano 45 oeste de longitude, o que nos deixa, já que cada hora equivale a 15 graus, distante 3 horas a menos, como nós acabamos de ver, de fuso horário do meridiano zero, que se encontra em Greenwich, na Inglaterra. Já a China está posicionada no meridiano 120 leste, o que deixa a China 8 horas a mais, com um fuso de 8 horas a mais do que o meridiano zero. Quando é meio-dia no meridiano zero, são então menos 3 horas, 9 horas da manhã no meridiano 45. Então são 9 horas da manhã no Brasil, quando é meio-dia em Greenwich. A partir do meridiano zero, nós temos 8 fusos de diferença entre o meridiano zero e o meridiano 120. E, portanto, nós temos 8 horas a mais na China do que em Greenwich. Então, quando em Greenwich são meio-dia, na China são 20 horas. Desde o Brasil até a China, nós temos 11 fusos de distância, ou seja, desde o meridiano 45 oeste até o meridiano 120 leste, nós temos 11 fusos e, portanto, 11 horas de distância. Quando no Brasil são 9 horas da manhã, na China, no mesmo momento, são 20 horas. Somando as duas distâncias, ou seja, do Brasil até o meridiano zero, nós temos 3 horas. Do meridiano zero até a China, nós temos 8 horas. Somando as duas distâncias, nós sabemos que o Brasil se encontra a 11 horas de fuso da China. Então, para correções de longitude, toda vez que nós andamos para a esquerda no mapa mundo, nós subtraímos uma quantidade de horas ou minutos que são calculados dependendo dessa distância. Toda vez que nós andamos para a direita no mapa mundi, nós somamos uma quantidade de horas e minutos que são calculados dependendo dessa distância. Portanto, no Brasil, quanto mais para o interior estiver localizada uma cidade, mais será preciso subtrair do horário legal brasileiro para que nós possamos obter o horário real nessa cidade. Quanto mais para o litoral ficar uma cidade, a partir do meridiano 45, mais nós precisaremos acrescentar ao horário oficial para que nós possamos obter o horário real relativo a essa cidade. Como você pode ver no mapa do Brasil, a partir de São Paulo, indo em direção ao sul, as cidades litorâneas se encontram depois do meridiano 45. Mas a partir de São Paulo, indo para o norte, a grande maioria das cidades litorâneas se encontram antes do meridiano 45.
É importante que vocês compreendam que a hora legal não corresponde à hora local real, uma vez que nem todas as cidades brasileiras estão exatamente na longitude 45. Para que a hora legal e a hora real coincidissem, as cidades tinham que estar sob o mesmo meridiano. Então, quando nós dizemos que o Brasil está a 3 horas de distância da Inglaterra, nós estamos nos referindo ao horário oficial, ao horário legal, mas não ao horário real. Para que nós tivéssemos a diferença exata, nós teríamos ainda que fazer a correção da longitude da cidade relativa ao meridiano 45. E dessa forma obter o horário real em que essa cidade se encontra de algum local. Então, quando nós dizemos que o Brasil se encontra a 3 horas de fuso do meridiano zero, nós estamos nos referindo única e exclusivamente ao meridiano 45 e à hora legal do país. Mas, para cálculos astrológicos, nós precisamos ainda verificar qual a distância entre a cidade e o meridiano 45, para que nós saibamos se é preciso somar alguns minutos a esse horário legal, quando a cidade se encontra a uma latitude menor do que 45, ou subtrair alguns minutos a esse horário legal quando a cidade se encontra depois do meridiano 45, por exemplo, com o meridiano 46, 47 ou maior que isso. Então, gravem que para cidades à direita do meridiano 45, ou seja, com latitude menor do que 45, obtém-se o horário real somando alguns minutos à hora oficial do Brasil. Enquanto para cidades à esquerda do meridiano 45, ou seja, que possuem longitude maior do que 45, obtém-se o horário real diminuindo-se alguns minutos do horário oficial do Brasil. Existe na apostila uma tabela com as principais cidades e capitais brasileiras, já com a correção calculada. Então, a partir do horário oficial, por exemplo, se você quer saber o horário real em Aracaju, a partir do horário oficial você deve somar 31 minutos e 42 segundos. Já a partir do horário oficial do Brasil, se você quer saber o horário real em Brasília, você deve subtrair 11 minutos e 43 segundos. Mas o nosso objetivo, muito mais do que dar a vocês tabelas prontas, é que vocês aprendam a efetuar esses cálculos. E, portanto, nós vamos estar ensinando o cálculo de longitude e como você faz um acerto a partir do horário oficial para o horário real, utilizando a longitude das cidades. Por que nós utilizamos o horário real? Porque é esse fator que garante ao mapa a adequação ao yin e ao yang do momento. É ele que nos indica em que fase do dia nós estamos. Se nós fizéssemos um acerto relativo ao meridiano zero ou relativo a Pequim, nós estaríamos ignorando essa qualidade yin ou yang do momento exato do nascimento. Vamos agora então efetuar o cálculo do acerto de hora propriamente dito, para que vocês possam aprender, e vocês verão que é um cálculo bastante simples e que é mais rápido efetuá-lo do que procurarem uma tabela pronta. Por exemplo, São Paulo está localizada na longitude 46 graus, 38 minutos e 10 segundos.
Ou seja, São Paulo está à esquerda do meridiano 45. E por isso, como sua longitude é maior do que 45, nós sabemos que será preciso diminuir alguns minutos para que nós tenhamos a hora real a partir da hora oficial do Brasil. No mapa, a linha vertical representa o meridiano 45, enquanto a linha horizontal representa o Trópico de Capricórnio. Como você pode ver, a grande maioria das cidades do estado de São Paulo estão à esquerda do meridiano 45 e, portanto, tem horário real menor do que o horário oficial relativo ao meridiano 45. Claro que quanto maior é a distância entre uma cidade e o meridiano 45, ou seja, quanto maior é a sua longitude, maior é a quantidade de minutos que nós teremos que subtrair do horário legal, do horário oficial, para obter o horário real. Então, é claro que se nós compararmos a cidade de Campinas com a cidade de Presidente Prudente, marcadas no mapa, nós teremos que subtrair uma quantidade muito maior de minutos do horário oficial para ter o horário real em Presidente Prudente do que em Campinas. Enquanto Campinas fica no meridiano 47, Presidente Prudente fica no meridiano 51, ou seja, 4 graus a mais do que Campinas. Por isso, enquanto nós devemos subtrair aproximadamente 7 minutos do horário oficial para obter o horário real em Campinas, nós precisamos subtrair aproximadamente 26 minutos para obter o horário real em Presidente Prudente. Eu vou mostrar a vocês como fazer essa conta. Nós dissemos que o globo terrestre foi dividido em 24 fatias e que cada uma dessas fatias ocupa, então, 15 graus. Por quê? 360 graus, que é a circunferência, dividido por 24 é igual a 15 graus. Mas essa quantidade de graus equivale a 1 hora, já que eu tenho 24 horas e que a Terra rotaciona ao redor do próprio eixo em 24 horas. Então, 15 graus de longitude, ou seja, um meridiano, equivale a 1 hora. Mas 1 hora ou 60 minutos são a mesma coisa. E, portanto, 15 graus é igual a 60 minutos. Aplicando a regra de 3, então, 1 grau é igual a 4 minutos. E por isso, se nós conhecemos a diferença entre a localização de uma cidade e o meridiano que corresponde ao horário real, basta multiplicar essa diferença por 4 e nós teremos uma resposta em minutos de tempo. Vamos fazer como exemplo, então, a cidade de São Paulo. A longitude oficial do Brasil, então, a longitude que o horário oficial do Brasil utiliza é 45 graus. A longitude de São Paulo é 46 graus, 38 minutos e 10 segundos. Ao subtrair uma da outra, então, nós encontramos uma diferença de 1 grau, 38 minutos e 10 segundos. Ou seja, São Paulo fica 1 grau, 38 minutos e 10 segundos depois do meridiano 45.
e, portanto, será necessário subtrair alguns minutos da hora legal para obter a hora real na cidade de São Paulo. Mas como nós já vimos, 1 grau equivale a 4 minutos de tempo. E por isso, se eu multiplico 1 grau vezes 4, eu tenho 4 minutos. Se eu multiplico 38 minutos de longitude por 4, eu tenho 152 segundos. E se eu multiplico 10 por 4, eu tenho 40 centésimos. Nós temos, então, entre o horário real em São Paulo e o horário oficial, uma diferença de 4 minutos e 152 segundos. Claro que os 40 centésimos eu posso ignorar. Mas 152 segundos são, na realidade, 2 minutos e 32 segundos. Por quê? 152 segundos dividido por 60, já que 1 minuto é igual a 60 segundos, nos dizem que em 152 segundos cabem 2 minutos, ou seja, 120 segundos, e o resto da conta é 32. Ou seja, 152 segundos equivalem a 2 minutos e 32 segundos. Quando eu somo esses 2 minutos aos 4 minutos que eu já tinha, eu vejo então que a diferença entre o horário real e o horário oficial na cidade de São Paulo é de 6 minutos e 32 segundos a menos. Porque São Paulo se encontra no meridiano 46, que é mais do que 45, ou seja, se encontra à esquerda do meridiano. Então, quando são meio-dia no horário oficial do Brasil, são 11 horas, 53 minutos e 28 segundos no horário real na cidade de São Paulo. Vamos fazer um outro exemplo referente à cidade de Campinas. Campinas se encontra à longitude de 47 graus e 3 minutos. Portanto, há uma diferença de 2 graus e 3 minutos entre a longitude de Campinas e a longitude oficial do Brasil, que é 45. Portanto, como 15 graus equivalem a 60 minutos e 1 grau equivale a 4 minutos, eu multiplico a diferença em graus por 4 minutos e eu tenho uma resposta em minutos. Quando eu multiplico 2 graus por 4 minutos, igual a 8 minutos. Quando eu multiplico 3 minutos de longitude por 4 minutos de tempo, eu tenho uma resposta em segundos. Então, existe uma diferença entre o horário real e o horário oficial para a cidade de Campinas de 8 minutos e 12 segundos. Então, quando são meio-dia, horário oficial do Brasil, em Campinas são 11 horas, 51 minutos e 48 segundos, ou seja, 8 minutos e 12 segundos a menos. Para terminar o nosso exemplo, vamos fazer a cidade de Presidente Prudente. Presidente Prudente fica à longitude de 51 graus, 23 minutos e 20 segundos. Quando nós subtraímos a longitude de Presidente Prudente, 51 graus, 23 minutos e 20 segundos, da longitude do Brasil, 45 graus, nós obtemos uma diferença de 6 graus, 23 minutos e 20 segundos a mais. Isso, portanto, vai gerar uma quantidade de minutos e segundos a serem subtraídos do horário oficial do Brasil para obter o horário real em Presidente Prudente.
como 15 graus de longitude equivalem a 60 minutos de tempo, 1 grau de longitude equivale a 4 minutos de tempo. E, portanto, 6 graus vezes 4 minutos de tempo igual a 24 minutos de tempo. 23 segundos de longitude vezes 4 minutos igual a 92 segundos. E 20 segundos de longitude vezes 4 minutos igual a 80. Para que eu possa transformar segundos em minutos, eu devo dividir a quantidade de segundos por 60. Para eu encontrar quantas vezes cabem 1 minuto dentro de 92 segundos. E o mesmo eu devo fazer em relação à diferença encontrada em centésimos. Quando eu divido 80 por 60, eu tenho 1, resto 20. Ou seja, eu tenho 1 segundo e 20 centésimos. Então, na realidade, eu não tenho 24 minutos e 92 segundos, mas sim 24 minutos e 93 segundos de diferença. E agora sim eu posso dividir os 93 segundos por 60 e eu vou ter 1 minuto e 33 segundos de resto. Ou seja, 93 segundos é igual a 1 minuto e 33 segundos. Então, ao invés de eu ter 24 minutos de diferença, eu tenho 25 minutos e 33 segundos, que é exatamente a mesma coisa que eu dizer 24 minutos e 93 segundos. Quando o horário oficial do Brasil marca meio-dia, para encontrar o horário real em Presidente Prudente, nós deveríamos subtrair 25 minutos e 33 segundos. E, portanto, em Presidente Prudente, ao meio-dia no horário oficial, seriam 11 horas, 34 minutos e 27 segundos no horário real. Então, ao meio-dia, no horário oficial do Brasil, são 11h51 e 48 em Campinas, 11h34 e 27 em Presidente Prudente. Façamos como exemplo ainda uma cidade localizada numa longitude menor do que o meridiano 45. Utilizemos para isso a cidade de Belo Horizonte, localizada na longitude 43 graus, 57 minutos e 23 segundos. Para que nós possamos saber qual é o horário real na cidade de Belo Horizonte, nós precisamos conhecer qual é a distância em minutos, graus e segundos de longitude que separam o meridiano 45 da cidade de Belo Horizonte. Para isso, eu preciso subtrair 43 graus, 57 minutos e 23 segundos de 45 graus. Para fazer essa conta, é preciso que eu escreva 45 graus de uma forma diferente. Para que eu possa retirar minutos e segundos dessa forma diferente de escrever 45 graus. 45 graus equivalem a 44 graus, 59 minutos e 60 segundos. As duas formas de escrever indicam exatamente a mesma coisa. Mas, para eu fazer uma conta de subtração, é muito mais fácil eu escrever 44 graus, 59 minutos e 60 segundos, ao invés de escrever 45 graus. O que eu fiz para poder escrever isso dessa forma? Eu simplesmente transformei 1 grau em 60 minutos e substituí 45 por 44. Então, eu fiquei com 44 graus e 60 minutos. Aí, eu transformei 1 minuto em 60 segundos e subtraí 1
minuto de 60 minutos, ficando com 44 graus, 59 minutos e 60 segundos. Agora sim, é muito simples fazer essa conta. Nós vemos que existe uma diferença de 1 grau, 2 minutos e 37 segundos entre a longitude de Belo Horizonte e o meridiano 45. E agora, quando eu multiplico essa diferença por 4, eu obtenho um resultado em minutos de tempo. Então, 1 grau vezes 4 igual a 4 minutos, 2 minutos vezes 4 igual a 8 segundos, 37 vezes 4 igual a 148 centésimos. Agora, basta eu reduzir isso a minutos e segundos, ignorando os centésimos. Ao dividir 148 por 60, nós temos 2 segundos, resto 28. E, portanto, a diferença entre o horário oficial do Brasil e o horário em Belo Horizonte é de 4 minutos e 10 segundos. A mais, já que a longitude de Belo Horizonte é menor que a longitude do meridiano 45, que rege o horário oficial do Brasil. Portanto, Belo Horizonte fica à direita do meridiano 45 e é preciso somar 4 minutos e 10 segundos. Então, quando o horário oficial do Brasil marca meio-dia, em Belo Horizonte são 12 horas, 4 minutos e 10 segundos, horário real. Hoje, então, a nossa aula está chegando ao fim. Na próxima aula, nós iniciaremos os cálculos do mapa de 4 pilares propriamente dito. E por isso eu peço que vocês imprimam algumas pranchas em branco para nós iniciarmos os cálculos. Vocês podem encontrar isso no início do módulo, onde vocês têm fichas em branco, ou dentro do exemplo dos mapas, onde você tem prancha em branco. Imprimam algumas que nós já vamos iniciar a utilização na próxima aula. Até a próxima aula, então, e uma boa semana a todos.